Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, podcast do jornal Estado de Minas, que debate os bastidores e as notícias mais importantes da política na semana. Essa é a nossa edição do dia 8 de agosto de 2025. Meu nome é Bernardo Stilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui com o Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. Sempre um prazer estar aqui. E com Silvia Pires, repórter da editoria de Gerais, né, que cobre cidades aqui, para mais uma vez participar do nosso podcast com uma cobertura de uma reportagem especial que começou a ser publicada nessa semana no jornal. Tudo bem, Silvia? Tudo jóia, Bernardo. Bom, vamos lá para a nossa edição de hoje, porque novamente, né, igual nas últimas 3 edições do Política em Pauta, vamos ter que falar sobre reações aqui da política doméstica brasileira e mineira ao tarifaço promovido por Donald Trump. Nessa semana, de fato, começou, né, a valer as tarifas de 50%, bem reduzidas, né, depois de um recuo de Donald Trump, mas ainda com bastante impacto para a economia mineira e do Brasil de uma forma geral. Por isso, no primeiro bloco, a gente vai falar de uma forma ampla sobre as reações ao tarifaço, que tem ali uma reação institucional dos prefeitos, da Frente Nacional dos Prefeitos, que foi entregar uma carta ao vice-presidente Geraldo Alckmin, pedindo, né, um posicionamento do governo federal em relação ao impacto que isso vai ter nos municípios brasileiros. E tem também, claro, o impacto político, né? A gente viu aí na segunda-feira o decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e como resposta a essa decisão, os bolsonaristas ocuparam ali por pelo menos 2 dias as mesas diretoras de Senado e Câmara dos Deputados. Teve participação importante de políticos mineiros nessa situação inusitada, né? Mais uma delas da política brasileira contemporânea. No segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia voltou os trabalhos nessa semana, não discutiu projetos, não falou sobre o Propag, por exemplo, que é o principal objeto de discussão dos deputados, mas convocou ali os secretários do governador Romeu Zema a participar de mais uma rodada daquele programa Assembleia Fiscaliza, para poder ouvir o que eles têm a dizer justamente sobre essa questão fiscal. Convocou também um novo secretário de Educação, deve ser o que vai movimentar a semana da política mineira a partir da segunda-feira que vem. E vamos falar um pouco também sobre uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Auditores Fiscais, que demonstra uma grave preocupação com a carreira dos auditores fiscais dentro da Secretaria de Fazenda, mas também como as decisões têm sido tomadas nesse momento tão crucial do ponto de vista fiscal, não só para Minas Gerais, mas para todos os estados do Brasil que se preparam para uma reforma tributária. No terceiro bloco, a gente vai ouvir a Silvia um pouco sobre a primeira de uma série de matérias que vai investigar os extremos aqui no estado de Minas Gerais. Essa primeira leva de matérias fala um pouco sobre a distribuição do sistema de saúde, do acesso à população, não só ao Sistema Único de Saúde, mas também aos profissionais, né, os médicos, os enfermeiros, que existe realmente uma defasagem muito grande na comparação entre um município e outro nesse estado tão grande, tão cheio de desigualdade que é Minas Gerais. Bom, passada agora essa escala, vamos falar sobre essas reações ao tarifaço, né, Bruno? A gente pode começar falando de um motivo um pouco mais sério, né? Pelo menos de pessoas que estão de fato tentando resolver o problema econômico que a sobretaxa de 50% vai trazer ao país e ao Estado, com essa matéria sua que você assina, que é a capa da edição de sexta-feira, de hoje, do jornal Estado de Minas, que é uma união de prefeitos ali da Frente Nacional para poder tentar resolver o problema. É mais uma articulação feita para poder tentar mitigar os danos, né? A gente tem hoje, sim, enquanto conversamos aqui, por exemplo, a FIENG vai anunciar um pacote de medidas para mitigar o impacto do tarifaço na indústria mineira, por exemplo. A gente tem reuniões de governadores também tentando entender como que uma união de estados pode resolver esse problema, ou pelo menos mitigar os danos. E a gente tem também os prefeitos preocupados. Como é que foi essa reunião? Quais são os objetivos apresentados pelos prefeitos nessa carta geral do Alckmin? Claro, Bernardo. É bom a gente lembrar que o tarifaço começou a valer essa semana, né, efetivamente, no dia 1º. Quando começa a valer esse tarifaço, né, se não me engano, na verdade, no dia 6, né? Ia começar no dia 1º, mas depois teve uma prorrogação para o dia 6.
vários cálculos surgiram de que a tarifa média para os produtos brasileiros que são cobrados pelos Estados Unidos saiu de mais ou menos 1,9% para 32%. Então vai ser um impacto muito grande. Apesar da gente ter falado de várias exceções, à vista que o presidente Donald Trump decretou, vem com mais de 700 itens que foram isentos dessa sobretaxa, de 40% na verdade, né, porque já teve aquela taxa básica de 10% que eles começaram a cobrar para todos os países. Então, isso tem causado um impacto muito grande no sentido, nesse momento, de saber como que a gente vai reagir a isso. Como que o Brasil pode dar uma resposta macroeconômica para esse problema, mas também tem a questão microeconômica. Como que isso afeta as cidades e os municípios. Por quê? A principal preocupação da Frente Nacional de Prefeitos, que foi levada ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio, que é o ministro responsável pelo comércio exterior do Brasil, é que a taxação vai causar uma queda de arrecadação dos municípios. Como que os municípios hoje geralmente arrecadam? IPTU e repasse de ICMS, através daquele valor adicionado fiscal, que é o VAF, que o Estado recolhe o ICMS e repassa uma parte para os municípios. Com esse temor de empresas fechando, reduzindo sua produção, vários setores já anunciaram férias coletivas, por exemplo, isso pode causar uma queda de arrecadação muito brusca nos municípios. E foi uma coisa que a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, que é secretária-geral da Frente Nacional de Prefeitos, falou: olha, o tarifaço caiu como uma bomba aos municípios. Então, ela, junto com a prefeita de Contagem, Marília Campos, também do PT, articularam essa reunião com o vice-presidente para levar uma série de demandas da frente. Entre elas, adoção de medidas mitigadoras mais urgentes para, por exemplo, produtores do agro. Porque muitos produtos perecíveis não tem o que fazer, tem que serem consumidos, precisam ser vendidos. Então, como que o governo vai absorver esses produtos, né? Então, uma coisa que a frente pede é um plano para que o governo federal ou subsidie esses produtores ou compre esses produtos. Isso já é ventilado, por exemplo, na saúde. Já tem um plano em construção, um plano de contingência, de que o Brasil pode comprar os itens de saúde que seriam exportados para os Estados Unidos e usar na demanda interna. Mas isso ainda não está muito certo, né? Porque o plano ainda não foi divulgado. O ministro da Fazenda disse que em breve vai ser divulgado, que já foi apresentado para o presidente Lula. Falta, mas basicamente, aí bater o martelo, assinar. Aí depois o Alckmin disse que talvez até a terça-feira esse plano vai ser apresentado. Então essas são as linhas gerais, o que aconteceu com essa reunião. Uma outra coisa que a Frente Nacional pediu foi uma articulação com aquela Apex Brasil, aquela agência que promove as exportações brasileiras. Uhum. Porque no caso de não conseguir mitigar completamente esses efeitos, seria interessante o Brasil buscar novos mercados. Isso é óbvio, isso já funciona no comércio exterior há anos. Então, o que eles querem é uma articulação mais conjunta com as prefeituras e querem que as prefeituras tenham um lugar na mesa da Apex Brasil, porque, de fato, essas empresas elas estão situadas nas cidades, nos municípios, então o impacto é muito grande. Além da questão da arrecadação, pode ter desemprego nessas cidades, né? Uhum. Então, há um efeito microeconômico aí muito grande. Então, criando essa articulação, o vice-presidente Geraldo Alckmin também disse para os prefeitos que já tem conversa com outros países, né? O presidente Lula, se eu não me engano, teve ligação com a Índia recentemente, mas o vice-presidente disse que continua as conversas com a União Europeia. A gente lembra que o Brasil tenta assinar um acordo do Mercosul com a União Europeia há muitos anos e essa foi uma das grandes bandeiras do presidente Lula em questão da agenda internacional, de fechar esse acordo de uma vez por todas, e aí já ajudaria bastante, né? Isso é interessante que na edição anterior a gente conversou com o Gelton Pinto Coelho, né, economista do Conselho Regional de Economia, e ele falou, inclusive, nessa possibilidade de sair dessa crise absoluta, né, com a relação comercial com os Estados Unidos, com algumas resoluções de longo prazo, ou resoluções definitivas, né,
essa participação dos municípios na Apex poderia ser um saldo positivo de toda essa crise, né? Era óbvio que era melhor que ela não acontecesse. Mas como existem entes políticos, né, que estão realmente preocupados em resolver a situação do ponto de vista prático, talvez, quando tudo se resolver, possivelmente Trump recuando nas tarifas também para produtos muito importantes, pensando em Minas Gerais, por exemplo, né, como o café, a exportação de carne, essa participação mais direta dos municípios nas discussões sobre as exportações pode ser um legado interessante, né, dessa situação. Pode, com toda certeza. Acho que é uma questão um pouco da indústria brasileira, da gente diversificar não só os mercados, mas os produtos também. Como que o Brasil consegue sair dessa crise maior, né? Porque a gente sempre fala de um país que é o celeiro do mundo, a gente fala muito do agro, mas a indústria é basicamente muito afetada em tudo isso, porque não tem para onde mandar esses produtos, né? A gente fala que os Estados Unidos têm 12% das exportações brasileiras, é destino de 12% dos produtos brasileiros. A princípio parece um percentual menor, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a China, que é de 40%, realmente mas é um valor que não pode ser desprezado, né? Alguns setores só exportam para os Estados Unidos e não estão nessa lista de exceções, né? A gente fala, por exemplo, o suco de laranja, enfim, entrou nas exceções, mas mesmo assim, né, tem toda aquela questão. O café, por exemplo, os Estados Unidos é o nosso maior comprador de café, a China nem tanto, o café não está nessa lista e é o principal produto exportado por Minas Gerais. Então, é uma maneira da gente conseguir diversificar os nossos mercados, escoar esses produtos para outros países. Claro que é necessário uma negociação diplomática muito grande para abrir esses mercados, né? Muitos mercados, por exemplo, questionam questões sanitárias do Brasil em questão do agro, por exemplo, da agroindústria que a gente fala de criação de gado. É uma indústria muito extensiva, né? Produz muito gado, às vezes em curtos espaços, desmata muito, então tem muita essa questão em outros países. Uma questão que a Frente Nacional de Prefeitos criou também foi um painel para a gente ver as exportações dos municípios, como é que isso afeta, baseado nos dados do Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Eu queria citar, por exemplo, Contagem e Juiz de Fora. Contagem é um município exportador. Contagem exporta muita coisa, principalmente indústria, né? Tem a cidade industrial, enfim. 40% das exportações de Contagem vão para os Estados Unidos. Ano passado, aí entra aquela questão da microeconomia, né, do impacto, né, porque Contagem tem um impacto, então, na sua arrecadação muito superior ao que é o do Brasil e Exatamente. Ao que é o do Estado também. Exatamente. Um cálculo da UFMG mostra que, no curto prazo, o tarifaço pode ter um impacto pequeno no PIB brasileiro, de mais ou menos 0,2%. É um impacto considerável, mas nada em termos de PIB assustador. Né? Só que Contagem, dados da Secretaria Municipal de Fazenda já mostram, dados preliminares, que esse impacto pode ser de 18% do PIB de Contagem. Então, sim, já é muito maior, um impacto muito maior. Somente ano passado, Contagem exportou para os Estados Unidos 1,14 bilhão. Geralmente de produtos ali, industriais, fala muito sobre pedras de construção também, ardósia, enfim, essas coisas. Produtos de energia elétrica, transformadores, enfim. Então, Contagem tem essa preocupação muito grande. Juiz de Fora é um impacto menor. Juiz de Fora, na Zona da Mata, não é uma cidade exportadora, sim, mas também tem seus impactos. Também é 40% para os Estados Unidos, é o maior comprador do município. Em ano passado exportou 218 milhões de reais, né, que a gente fala. Juiz de Fora basicamente exporta produtos zinco em formas brutas e aparelhos de medicina, que aí já é aquela coisa do governo federal poder comprar esses aparelhos. Então é uma articulação que os prefeitos estão fazendo para mitigar, porque os municípios é quem está na ponta, né? Então o impacto não pode ser muito grande para eles, né? Isso é interessante, né? Até porque os municípios sozinhos não vão conseguir ter uma diversificação da economia tão rápida para poder suprir essa perda de arrecadação, né? Não tem essa capacidade de negociação que um país tem, não tem essa força. Não vai sozinho conseguir encontrar alternativas. E é o que a gente falou, né? Sair dessa crise
com algum legado, passa pela articulação dessas figuras políticas do ponto de vista técnico mesmo, econômico, né? O agro é um ponto interessante porque ele foi sobremaneira afetado pela ausência dos itens principais de exportação do Brasil da lista de exceções do Trump. Então, até pensando nas necessidades mais específicas que os Estados Unidos têm dos produtos brasileiros, as exceções atendem também às demandas dos Estados Unidos, né? Sim. A gente pode pensar, por exemplo, na aviação civil, que é um setor absolutamente importante para o Brasil na balança comercial com os Estados Unidos e que exporta peças para os Estados Unidos que eles têm uma necessidade absoluta para poder movimentar a própria indústria. Exatamente. Ele foi incluído entre as exceções do Donald Trump porque é do interesse dos Estados Unidos. Agora, o café, que estranhamente ainda não apareceu, né? Existem negociações ainda em curso, e a carne, tem um impacto gigantesco para esse setor do agronegócio brasileiro, que até agora está bastante tímido, né? A gente não tem visto se manifestar. Um setor que não tem por característica ficar descolado da discussão política, pelo contrário, a gente viu participar nas últimas eleições, por exemplo, com uma força muito gigantesca, né? Até com argumentos muitas vezes falaciosos sobre é o agro que coloca comida na sua mesa, ou agradeça todo dia pela agricultura brasileira ser tão pujante, sendo que a gente percebe agora que é uma produção basicamente pro mercado externo, destinada, né? ao mercado externo, né? E que encontra no governo Lula um parceiro com o maior plano safra da história, né? E que ideologicamente não consegue se descompatibilizar do bolsonarismo ou da extrema-direita nesse cenário político atual do Brasil. Então a gente tem visto um setor, né, da agropecuária bastante tímido nessas manifestações até agora, porque justamente o que poderia haver de oposição ao governo federal não trabalha de forma prática para tentar mitigar esses danos. E eu acho que é importante a gente lembrar que, né, tá até na matéria do Bruno aqui como um insert, que o governador Romeu Zema ontem participou de uma reunião com 10 governadores de direita brasileiros na casa do Ibanez Rocha, que era um desses 10, né, governador do Distrito Federal. Estava ali o Tarcísio de Freitas, estava ali Ratinho Júnior, Jorginho Melo, o Ronaldo Caiado, todos esses presidenciáveis, né? O Ronaldo Caiado, né, o Mato Grosso do Sul também, né, junto de estados, Goiás, estados agrários, né? Com uma economia absolutamente dependente desse setor agrícola. E que a gente não vê uma articulação desses nomes no sentido de pelo menos cobrar do governo federal uma resposta que seja técnica, como aconteceu com o caso dos prefeitos. Essa reunião a gente não viu resultado prático dela, né? Ninguém saiu às redes para poder apresentar o que foi discutido ali em relação ao tarifaço especificamente, embora esse tenha sido vendido como uma das pautas do encontro. Para poder falar mais especificamente sobre a nossa política local, o governador Romeu Zema fez um vídeo e publicou nas suas redes sociais, tanto no X como no Instagram, reiterando todos os argumentos que ele já vem fazendo, né? Quer dizer que o Lula é responsável por essa situação, que o Lula cavou a própria cova do Brasil por ter reiteradamente atacado o presidente Donald Trump. A gente poderia, de novo, discutir se essa é realmente uma causa do tarifaço, mas eu acho que é mais interessante abstrair dessa situação o fato de que o governador Romeu Zema só consegue fazer essa observação sobre tudo que está acontecendo, né? Ele só consegue atribuir uma culpa, e sempre a culpa é do Lula na situação, mas eu acho que a gente já está discutindo essa situação há tempo suficiente para que ele consiga formular e apresentar tentativas de ajudar o Estado. Para não ser injusto, o BDMG já anunciou, né, subsídio a alguns setores específicos, mas eu esperava... Um crédito de 300 milhões, né? O que, na verdade, é pouco ainda, né, para esses setores impactados. São Paulo, por exemplo, claro que São Paulo tem uma economia muito maior, um Estado mais financeiramente saudável, né?
mas anunciou, por exemplo, 1,5 bilhão de linha de crédito para os produtores que vão ser impactados, né? Eu não duvido que nessa reunião que acontece no momento que a gente grava na Federação das Indústrias, né, na FIENG, a gente vai ter o anúncio de subsídios ou de medidas de mitigação de danos muito mais eficientes do que as que já foram apresentadas pelo governo do Estado. Mas eu digo isso porque quando a gente tem uma reunião de governadores de estados tão importantes, como foi o que aconteceu, e em que neles estavam todos os mais afetados, né, à exceção do Rio Grande do Sul, que o Eduardo Leite não participou da reunião, se não me engano. Sim. Então estava todo mundo ali que importa, né? Uma reunião em Brasília. Uma reunião em Brasília. Você podia ir do lado no Palácio do Planalto e conversar com o presidente, ou ali no... A visita que aconteceu de fato nessa reunião não foi ao presidente, mas ao ex-presidente, né? Porque Tarcísio de Freitas, ao governador de São Paulo, foi autorizada a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira, estabeleceu também que as visitas seriam regradas, né? Só poderia acontecer visitas de pessoas que não moram na casa junto de Bolsonaro, que no caso é a filha dele, a Laura, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, se houvesse autorização. Houve aí uma autorização de familiares e houve autorização também para o Tarcísio de Freitas, e ele foi a fazer aquele beijamão, né, mostrar a fidelidade ao Bolsonaro, e participou também desse encontro de governadores. A gente ainda não sabe o que foi discutido, talvez a gente nunca saiba de fato, né, a não ser as coisas que vazam e o que é dito nos vídeos. Mas, diante da falta de apresentação de qualquer tipo de discussão técnica ou de proposta para poder resolver a vida desses estados e dos trabalhadores desses estados, não duvidaria que, por exemplo, que tudo que foi discutido nessa reunião diz respeito às implicações políticas do cenário atual, né? São, exatamente. O governador Tarcísio de Freitas até chegou a dar uma coletiva depois do encontro com os outros governadores e disse que esse grupo ia começar a articular pelo projeto da anistia, né, que é a pauta que está no Congresso. Que, pelo amor de Deus, não pode ser a pauta mais cara aos governadores exatamente. Que respondem por centenas de milhões de pessoas. Exatamente, mas é sempre naquela narrativa de que a questão do tarifaço é política, porque está na carta que o Donald Trump disse, né, que Alexandre de Moraes promove uma perseguição a brasileiros e americanos, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é um absurdo, que devia ser encerrado. Então, sempre nessa narrativa. A gente viu o cenário que aconteceu essa semana do motim bolsonarista na Câmara e no Senado, né? Eles ocupando a mesa diretora das duas casas, inclusive com cenas, para dizer, ridículas mesmo, né? Senadores acorrentados na mesa do Senado, outros com esparadrapo na boca e outros nos olhos também, na Câmara. Um espetáculo, né? Para ser bem sincero, um verdadeiro circo, né? Não tenho o que dizer. E que esse controle das duas casas foi retomado com umas duras negociações que não envolveram os presidentes das duas casas, né? O Hugo Mota ele deixou bem claro que ele não negociou nada, mas que o que se diz na imprensa, em offs ali, é que houve uma negociação entre líderes do Centrão com essa bancada do PL, com participação ativa, inclusive, do ex-presidente. Isso, Arthur Lira, né? Então, assim, o que a gente vê, na verdade, foi uma tentativa de sequestro do Congresso, né? Um sequestro da pauta, né? Porque existem medidas muito importantes para serem discutidas no Senado, tanto é que logo que foi reaberta a sessão, o Senado já discutiu, por exemplo, a manutenção da isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. Me custa acreditar que para essa fatia gigantesca da população brasileira existe uma discussão mais importante do que essa, né? Assim, não existe, né? Ainda tem um andamento do projeto que vai isentar até 5 mil, né? Que foi relatado pelo o ex-presidente Arthur Lira, né? Essa questão, né? Assim, é o que está sempre sendo colocado, e cada vez de forma mais explícita, é que a tentativa de impor essas discussões, que no caso era o tal pacote da paz, assim foi anunciado pelo Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, filho de Jair Bolsonaro. Filho mais velho, né? Do PL do Rio de Janeiro, ele falou, temos aqui um pacote da paz. Esse pacote da paz inclui o impeachment do Alexandre de Moraes, inclui o PL da anistia, inclui o fim do foro privilegiado
que em linhas mais diretas, nesse caso, significa que tentar eximir todos esses parlamentares da investigação e ir direto para o Supremo Tribunal Federal, de qualquer investigação que seja movida contra eles. Então, assim, qualquer caso, né, na justiça. Que são todas pautas que aparentemente não vão prosperar, né? O fim O fim do foro privilegiado talvez até renda alguma coisa, porque o foro privilegiado é uma coisa mais recente do nosso país, né? É uma coisa que vem de 2001 e antigamente, da Constituição de 1988 para frente até 2001, se tinha aquela coisa de que o Congresso tinha que autorizar processos judiciais contra seus parlamentares, né? Talvez isso é uma coisa que está em discussão, que possa voltar. Tem deputados do Centrão, líderes ali, que defendem essa retomada. É uma pauta menos alinhada ideologicamente ao bolsonarismo. Né? O impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia ao 8 de janeiro é uma pauta que só existe porque esse grupo é muito numeroso dentro das duas casas do Congresso Nacional. Mas, assim, até um pouco que a percepção que a gente fica de ter tudo pareceu um espetáculo meio deprimente, o que aconteceu no Senado e na Câmara dos Deputados, com o Magno Malta, né, senador do Espírito Santo, se acorrentando. É porque o final foi um pouco deprimente para esse grupo. Né? A gente tem aí, por exemplo, agora um mutirão nas redes sociais para atacar a deputada federal Camila Jara do Mato Grosso do Sul, do PT do Mato Grosso do Sul, por ela... O vídeo mostra, né, que alguma agressão ela cometeu ali contra o Nicolas Ferreira. Ali no Nicolas Ferreira, né? Mas aí tem... Esse é um rescaldo, o outro rescaldo é o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, pedindo publicamente desculpas por ter feito o que fez, assim, horas depois de ter bradado que conseguiram um acordo, e não em off, bradado na tribuna no plenário da Câmara dos Deputados, que conseguiram um acordo para sim votar a anistia, sim votar o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele aparece pedindo desculpas. Um pedido de desculpas públicas do Magno Malta, abraçando o Davi Alcolumbre fraternalmente, falando: "Pro presidente, eu acho que eu me cedi um pouquinho, né? Tipo assim, me acorrentar à mesa do Senado foi um pouquinho acima do ponto." Então, assim, todo o desfecho dessa situação ela contribui para a gente poder enxergar o resultado como uma coisa meio, né, assim... É patética, né? É porque isso contribui muito, né, para a forma como a gente vai enxergar na história esse tipo de episódio, né? Não muito tempo atrás, a gente pode lembrar do processo de impeachment da Dilma Rousseff, que terminou com uma vitória de quem queria o impeachment da Dilma Rousseff. Mas se a gente lembrar como foi aquela sessão, teve episódios igualmente surreais, né? As pessoas indo lá e dedicando o voto do impeachment a todo mundo, assim, ao meu cachorro, a minha avó, ao Brasil. O caso de Jair Bolsonaro, que dedica o voto ao responsável pela tortura física da ex-presidente, que aí já não é nem mais, né? Sim. Enfim. Jocoso. Enfim, eu digo isso tudo para poder dizer que, como terminou, da forma como terminou, a gente enxerga isso como algo que não teve gravidade, mas foi muito grave. Foi muito grave. Você querer sequestrar a pauta do Congresso Nacional para poder aprovar medidas que são absolutamente ideológicas. O regimento ele permite a obstrução. A obstrução é uma coisa legítima da oposição. A gente fala muito de obstrução na Assembleia Legislativa, por exemplo, onde um deputado vai lá e fica falando usa o tempo de fala dele, tempo de liderança. Enfim, apresenta vários requerimentos iguais ou com alguma letra diferente só para ter que analisar aquele requerimento e gastar tempo da sessão. Isso é legítimo, isso faz parte do desenho democrático do Brasil. Sim. Mas agora, você tentar impedir fisicamente de ocorrer a sessão, muita gente comparou. Eu acho que é uma comparação adequada com o próprio 8 de janeiro, quando as pessoas agrediram fisicamente aqueles prédios ali, enfim. Vale ressaltar que isso não é novo, isso já aconteceu outras vezes. A própria esquerda já ocupou esses espaços com outras pautas em medidas menores, né? Tipo, em 2017, a bancada ali da esquerda, do PT, ocupou as mesas para não votar a reforma trabalhista, se eu não me engano, contra o presidente Michel Temer. Mas nada agressivo, né, como a gente viu, né, tentando impedir o presidente das duas
das duas casas de sentar na sua cadeira, né? Fisicamente, né? Tem vídeos. Enfim, cenas dos próximos capítulos, como a gente costuma dizer aqui. Talvez a gente ainda continue discutindo ou essa ação ou a da semana que vem, né? Que vai acontecer alguma coisa. E é o contraste, né? Enquanto a gente vê gente tentando trabalhar para resolver a situação, sair disso, outras pessoas apelam novamente para questão ideológica, para política, né? Vamos ver o que vai acontecer, até porque tem uma dimensão também de demonstrar pro cenário político nacional e até pro STF também, a capacidade que eles têm de mobilização e o pouquíssimo limite de respeito à liturgia do cargo que tem esses políticos, né, bolsonaristas. Então, essa é uma resposta à prisão domiciliar do Bolsonaro. Diz um pouco também a gente é capaz de fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer se ele de fato for preso em regime fechado. Vejamos. Bom, vamos para o segundo bloco, então, para poder falar sobre uma Assembleia Legislativa que voltou aos trabalhos, mas de forma bastante tímida, né, Bruno? O tempo é muito curto aí para poder discutir as questões do Propag. A gente sabe que até o final de outubro é necessário que a Assembleia autorize a lista, né, de ativos do Estado que vão ser envolvidos nessa renegociação da dívida que está aí em torno de 170 bilhões com a União. Mas essa retomada dos trabalhos na Assembleia foi tímida, né? Sem grandes discursos, exatamente. Só requerimentos no plenário. O plenário só teve aquele que a gente chama de pinga-fogo, né? Quando os deputados vão lá, fazem discursos, né? Abre a sessão só para isso, né? Aliás, né, abriu a sessão de terça-feira, foi marcada pela briga nacional também. Exatamente. E de quarta-feira também, teve a mesma coisa depois. Aparentemente, tem a questão do prazo do Propag preocupa os deputados, o prazo é realmente curto, mas sempre quando a gente volta de recesso assim, demora um pouco para a Assembleia realmente voltar a pegar no tranco, né? A gente está falando de uma semana que nem o governador mal esteve em Minas Gerais, nem o vice-governador que está em agendas internacionais, né? Então, assim, talvez eles esperem o retorno do Matheus Simões, que é o grande articulador desses projetos do Propag na Assembleia, né? Ele é presidente do Comitê de Gestão do Propag, ele retornar para Belo Horizonte para realmente avançar nessas questões. Então não teve nada na Assembleia que a gente diga assim, uau, né? Não teve. Não teve movimentação prática nenhuma em relação aos projetos. O que teve foi a confirmação de audiências públicas que convocaram, né, os secretários mais importantes do governo. Na quarta-feira, dia 13, por exemplo, a audiência pública deve receber, caso eles compareçam de fato, o Marcelo Aro, né, secretário de governo, o Luiz Cláudio, o secretário de Fazenda, para poder discutir essas questões do Propag, ouvir como é que está a situação fiscal do Estado e a quantas anda a possibilidade de aderir a esse programa dentro dos prazos e dentro dos modelos estabelecidos como o padrão ali para Minas Gerais, né, ou pelo menos como o ideal determinado desde o início dessa discussão pelo governo do Estado, né, que é conseguir federalizar ou vender ativos suficientes para poder abater 20% da dívida e aí com isso ele não só refinanciar a dívida em 30 anos, mas também fazer isso de forma sem juros, né, só com a inflação como indexador de juros. E a gente teve também a aprovação de uma audiência pública com o novo secretário de Educação, né, Bruno? Exatamente. O governo trocou o secretário de Educação, se eu não me engano, oficialmente no mês passado. Teve esse anúncio de que o Igor de Alvarenga iria sair, né, da pasta. Ele sai no momento em que o governo estava com aquela questão das assembleias para as escolas aderirem ao modelo de escola cívico-militar, que é um programa que foi descontinuado pelo governo federal. Isso não existe mais no âmbito do MEC, mas se os estados têm jurisdição para fazer isso é normal, eles podem aderir. Mas o governo estava perdendo essas assembleias nas principais escolas, né? Se eu não me engano, perdeu no Estadual Central, por exemplo. É uma escola menor, com menos alunos, mas perdeu. Não, mas é um colégio absolutamente importante, né, dentro do Estado. E o governo decidiu suspender essas assembleias, muito também por causa das férias. De fato, as escolas entraram de férias e, sei lá, não tem por que continuar com isso durante as férias. Mas aí o novo secretário, Rocieli Soares, não me engano, confere aí para nós o nome. Ele foi ex-ministro do Temer, inclusive. Isso.
ele tomou posse e disse que esse projeto das escolas cívico-militares pode retomar daqui a 15 dias, né? Ele vai ter uma agenda internacional agora, mas a pasta ainda estuda esse modelo, né? E assim, essa fala foi recebida com um arrepio ali dentro da Assembleia, né? Não foram questão de horas para que eles 2 horas já depois convocassem. 2 horas depois da posse, a deputada Beatriz Cerqueira, né, do PT, presidente da Comissão de Educação, já apresentou requerimento para convocar ele, para não só explicar essa questão das escolas cívico-militares, mas também mostrar o plano de trabalho do ensino básico ali do Estado e também do ensino superior, né? O cara que quando a gente está falando da Secretaria de Educação, a gente volta a lembrar do Propag e a questão da UENG, né? Uhum. Como que vai ser a Universidade do Estado daqui a alguns anos, porque o governo tem esse projeto de federalizar ela, é algo que não avança na Assembleia, está travado, talvez não avance, mas quais são os planos do governo para o ensino superior? E essa questão da escola cívico-militar é muito caro para os movimentos, sindicatos ali. A deputada também apresentou um requerimento de informação, pedindo informação ao MEC para saber como que está essa coisa com as secretarias de Estado, essa discussão do MEC em encerrar esse projeto de escolas cívico-militares com os estados, não só Minas Gerais, mas todos, que é uma resposta. E são cenas do próximo capítulo, né? Vamos ver o que vai acontecer na Assembleia. Não tem data ainda essa reunião com o secretário de Educação. Uhum. A outra já tem data, né? Quarta-feira, como eu falei, então a gente deve ter uma semana muito marcada por essas sessões que costumam ser longas, né? De longos, uma sabatina mesmo com o secretário, já aconteceram várias vezes e são sempre muito proveitosas, né? Assim, por mais que exista dentro da oposição uma reclamação generalizada sobre a falta de informações cedidas pelos secretários durante essas audiências públicas, é nesse tipo de reunião, por exemplo, que a gente teve no ano passado, Gustavo Barbosa, então secretário de Fazenda, dizendo que a dívida de Minas chegaria a 210 bilhões caso o Estado aderisse ao regime de recuperação fiscal. Foi nessa mesma reunião, portanto, né, a dívida saltaria dos 160 bilhões na época para mais de 50 bilhões no fim dos 9 anos. Foi nessa mesma audiência pública, é bom lembrar, que o deputado estadual professor Cleiton, do PV, apresentou a possibilidade de federalizar empresas como a Codemig e recebeu uma aquiescência do secretário de Fazenda, dizendo que é uma boa ideia. É uma ideia que a gente pode discutir. E veja o que aconteceu nesse ano, né? Entre essa fala do secretário e essa discussão que a gente tem no podcast hoje, a Assembleia já aprovou a federalização da Codemig. Então, esse tipo de situação, por mais burocrática que possa parecer, é muito importante para a gente poder, enquanto população, saber o que está acontecendo dentro do Executivo, que o Executivo se coloque numa posição de responder à oposição, desde que de uma forma civilizada, né, que isso aconteça dentro do que determina o trâmite ali, o regimento da casa, e especialmente quando a gente está falando de um governo estadual, como é o governo Zema, que tem uma transparência muito debilitada, né, muito prejudicada. É muito difícil conseguir informações com esse governo. Isso é uma crítica generalizada, tanto de imprensa quanto de parlamentares. Então esse é um momento em que às vezes as informações acabam saindo ali, porque os secretários se colocam à disposição para conversar. Essa deve ser a notícia da semana que vem no âmbito do legislativo aqui em Minas Gerais. Também tem uma questão que a gente sempre tem falado, que é a PEC do referendo. A PEC do referendo está travada, mas a nossa colunista Berta Macarum deu uma nota dizendo que essa discussão ela pode voltar nas próximas semanas para a Comissão de Constituição e Justiça, com o entendimento de que, sim, a PEC vai retirar o referendo para a privatização de CEMIG e Copasa, mas aquela outra questão, que era o quórum qualificado para essas duas empresas, que, se eu não me engano, 3/5 da Assembleia precisam aprovar, essa PEC também retirava esse dispositivo, isso os deputados querem manter. Então, já tem essa discussão também ali nos bastidores, como que isso vai acontecer. Agora, uma outra coisa também que vale a pena citar, que pelo menos a oposição está querendo informações, é um episódio que aconteceu nessa obstrução bolsonarista na Câmara dos Deputados, que foi o assessor institucional da Copasa,
o ex-deputado federal Charles Evangelista apareceu em uma foto da bancada bolsonarista ali, posando na frente da mesa... Participando da ocupação, né? Na frente da mesa diretora da Câmara, né? Ele disse que estava, na verdade, articulando coisas para a Copasa, na função dele de assessor institucional, e que naquele momento eles chamaram ele para a foto e foi tirar a foto. Enfim. Mas ele não estava efetivamente ocupando a Câmara, né? Diz ele. A Copasa disse que ele estava cumprindo suas funções em Brasília, mas que vai apurar o caso. Mas a oposição quer informações, quer saber por que ele estava lá, qual era o intuito da visita. E também a deputada Bela Gonçalves vai representar essa questão no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado, né? Então é uma outra questão aí para ficar de olho nos próximos dias, né? É um movimento político, né? Assim, a oposição tenta atrelar essa imagem de um governo do Estado muito, muito próximo do bolsonarismo, inclusive nessas ações que são mais deletérias para a imagem do bolsonarismo, né? Não só para poder tentar atrelar o que tem de impopular no movimento, né? Porque existe o ônus e o bônus do governador tentar tanto se alinhar a essa causa, né? E o ônus é exatamente a possibilidade de que qualquer desviozinho de alguém dentro do seu governo ser muito explorado, né? A oposição vai tentar colocar os holofotes em cima dessa situação. E aí pode ser convocado para prestar esses esclarecimentos, né, em uma reunião de convidados, né, onde, na verdade, não é uma audiência pública, né? Quem vai falar, na verdade, é só o convidado e os deputados na Comissão de Administração Pública, por requerimento também da deputada Beatriz Cerqueira. Perfeito. Para a gente poder fechar esse bloco e falar sobre a realidade dos serviços de saúde em Minas Gerais, é uma notícia que rendeu bastante durante a semana, né, com bastante audiência, sobre uma pesquisa que foi feita pelo Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais aqui em Minas Gerais. É uma pesquisa interna na categoria com servidores da Secretaria de Fazenda, e que tem resultados que são quase unânimes, né, em relação a percepção que os auditores fiscais têm da atual gestão fiscal no Estado. Os números são quase todos assim, 99%, 97% dos auditores dizem que nunca viram uma secretaria numa situação tão desamparada, quase 100% também diz que não participou, por exemplo, daquela negociação com o STF, né, que determinou qual valor o Estado deveria receber pela compensação das perdas da Lei Candir, que é para os economistas mineiros, quase todos eles, e para os auditores fiscais, um grande absurdo, né? Porque se calcula ali que Minas tenha perdido na casa de centenas de bilhões de reais com essa lei lá da época do Fernando Henrique, que não repassava aos estados o ICMS, né, para poder facilitar ali as exportações, o acúmulo de moeda estrangeira, e os estados muito exportadores, como é o caso de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, acabaram perdendo muita arrecadação com essa situação, porque, né, exporta minério, exporta petróleo, e aí o acordo no final, mediado pelo STF, com o governador Romeu Zema e o governo federal, então chefiado pelo Jair Bolsonaro, diminuiu esse número de centenas de bilhões para 8 bilhões, então, e aí o corpo técnico disse que não foi ouvido. E aí é que eu acho que é o mais interessante dessa matéria, porque eu conversei com o presidente do sindicato, o Matias Baquir, que tem mais de 30 anos de casa, né, de Secretaria da Fazenda, então viu de tudo ali dentro, né, passou por todos os tipos de governo que a gente pode imaginar, desde os tucanos até o Pimentel, passou agora com o Zema. Ele reclama dessa falta de diálogo. Ele diz que desde que o governador Romeu Zema assumiu, ele trouxe para a sua Secretaria de Planejamento, principalmente para a Secretaria de Fazenda, aquele grupo que capitaneou o ingresso do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Tanto o Gustavo Barbosa quanto o Luiz Cláudio, que é da mesma equipe, que chefiaram a Fazenda durante esses 7 anos do governo Zema, eles são dessa equipe que conseguiu a adesão do Rio de Janeiro ao RRF.
e que eles trabalham de uma forma muito coesa, fechada e ali em alinhamento com o governador. E os auditores fiscais, que são funcionários que entendem do regime de tributação do Estado, que entendem das formas de otimizar o sistema para poder não perder dinheiro, para poder ter uma arrecadação maior, não foram ouvidos nessas decisões importantes. E a gente está falando de um Estado que, durante o período de gestão do governador Romeu Zema, teve que lidar com questões que não dizem respeito só a esse governo, mas que vão afetar todos os governos que virão pela frente. É a questão da Lei Candir, mas é também o ingresso no regime de recuperação fiscal, é agora o possível ingresso no Propag, que vai determinar décadas de gestão em Minas Gerais, e é também a preparação do Estado para as adequações que serão necessárias com a reforma tributária. Então ele faz essa reclamação, né, de que o corpo técnico da Secretaria de Fazenda vem diminuindo ano após ano. Eles têm ali uma previsão de quase 500 auditores fiscais já podendo pedir aposentadoria. Seria uma baixa gigantesca para uma pasta que tradicionalmente conta com 2.000, 2.100 auditores, hoje trabalha com cerca de 1.500, e está havendo aí uma possibilidade de 1/3 desse pessoal se aposentar. E essa pesquisa, que é majoritariamente insatisfeita com a carreira, não seria, né, assim, não seria surpreendente se muitos desses auditores realmente se aposentassem. Então, existe essa preocupação com uma perda de pessoal mesmo, pessoal qualificado para poder liderar a forma como Minas Gerais vai se adequar à reforma tributária. Eu acho que é um grito ali dessa categoria que precisa ser ouvido. A gente tentou ouvir a Secretaria de Fazenda sobre o tema e não teve resposta, né? Uhum. A reforma tributária vai ser uma questão muito importante nos próximos anos, muito naquela questão também que a gente sempre fala do governo Zema, das isenções fiscais, né? A gente sempre fala que é um governo que trabalha essa política tributária muito no incentivo a essas empresas, né? A gente fala em, se não me engano, 21 bilhões de isenções nos próximos anos. E a reforma tributária é fundamental, porque o que se diz sobre a reforma, que o grande ponto é que vai acabar com essa questão da guerra fiscal, né? Você não vai precisar mais dar incentivos tributários para tais setores, para atrair, porque vai ter uma alíquota unificada de imposto sobre valor agregado, né? Que a gente chama de IVA. É uma questão muito importante como os estados se adaptam a essa nova realidade, porque é uma mudança estrutural muito grande. O ICMS, por exemplo, vai acabar daqui a alguns anos. Os próprios municípios também vão ter que se adequar. O ISS, né, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, vai acabar também daqui a alguns anos. Então, é um desafio de arrecadação, né? É um Você desafio, precisa de muita sim. gente mesmo pensando sobre isso, elaborando estratégias, enxergando os gargalos. Novas leis vão ter que ser feitas, como que isso vai ser, e são coisas técnicas, né? Não são necessariamente discussões políticas. A questão da Lei Candir, a gente pode até dizer que foi uma negociação política ali do governo mediado pelo STF com o governo Bolsonaro, né? Outros estados aderiram, se Minas Gerais não aderisse, sempre tem aquela coisa da judicialização, né? Podia ocorrer isso. Uhum. Claro que é uma perda muito grande, né? É uma perda que, quando a gente está discutindo a dívida, poderia resolver boa parte dos problemas dessa questão. Mas, enfim, os auditores não foram ouvidos e eu acho que é justo, né, a reclamação deles. Parece que há um distanciamento, né, entre o secretário e o seu corpo técnico, né? Uhum. Eu ia comentar isso antes, mas eu acho que a gente está vivendo um momento interessante aqui em Minas Gerais, que a partir do próximo sábado, né, a gente vai ter o governador Romeu Zema em São Paulo fazendo o anúncio oficializando sua pré-candidatura à presidência da República. Isso tem um impacto, né, obviamente ele vai continuar sendo governador de Minas Gerais, mas tem um impacto simbólico de que o Matheus Simões vai cada vez mais se apossar, inclusive enquanto imagem, desse cargo de governador do estado de Minas Gerais, porque o Zema vai estar passando um bastão simbólico ali para ele. E ano que vem vai passar o bastão oficialmente, né, para ele poder trabalhar nesse ano. A gente discute aqui no momento em que, por exemplo, a Secretaria de Comunicação já está trocando inclusive o slogan. A gente teve 7 anos de governo Zema até aqui com o governo diferente, estado eficiente. Foi o slogan do estado de Minas Gerais.
E agora a mudança vai ser para um slogan que é aqui o trem prospera. É uma tentativa de mudar aquela questão, né? Os primeiros anos foram anos de trabalho, de diferente em relação ao que era anterior, que era o governo Pimentel, né? Isso, de tentar arrumar a casa de um estado que estava quebrado, ainda está quebrado, para um estado que agora vai começar a colher os frutos desse trabalho, né? Eu acho que tem essa ideia muito clara, né? Uma ideia de prestação de conta que serve ao governador Romeu Zema para ele poder, inclusive, se colocar nacionalmente como um cara que tem algo a oferecer, além dessa participação nacional que ele tem tido com entrevistas e um alinhamento ao Bolsonaro e posts com muito engajamento nas redes sociais. Então, ele coloca esse aqui, o trem prospera, usa esses termos da mineiridade, né, que o Brasil reconhece enquanto mineiro, meio que também como uma forma de dizer, olha, eu tô aqui dando essas declarações, né, polêmicas, mas eu fui governador aqui desse estado 7 anos e eu tenho alguma coisa aqui para mostrar. Se você entrar, inclusive, no site da campanha, toda a ideia é essa, né? Uma prestação de contas. É um site não oficial ainda, um site mas apócrifo, a gente, né? Assim, a gente já soube com o pessoal da comunicação do governo ali, né? Nossas fontes ali, que isso é realmente uma mudança de marca, ainda não tem uma data para isso acontecer, mas em breve vai acontecer. E eu acho que tem um impacto para o Matheus Simões também, que é isso, né? Porque quando mostrar você diz que o Estado é diferente, o governo diferente do que, né? Eu tô chegando aqui agora, é diferente do Zema? Não é esse tipo de mensagem que eu quero passar. E é importante também, porque eu acho que o Matheus Simões, embora ele tenha dado declarações polêmicas também, tá com o mesmo marqueteiro do Zema, a gente não sabe como ele vai se comportar eleitoralmente, mas a gente sabe que burocraticamente é um cara mais afeito, inclusive, a esse diálogo com o corpo técnico do que o governador Romeu Zema. Então, talvez mude um pouco esse cenário para a Fazenda. E aí o ponto-chave que eu quero lembrar é que quando o governador estava em viagem à China e ao Japão, Matheus Simões ficou como governador em exercício e fez questão de anunciar em entrevistas e um café da manhã com jornalistas que iria divulgar uma lista de milhares de empresas que estão dentro do regime especial de tributação. Aqui em Minas Gerais, quanto que elas deixavam de pagar por conta desse regime especial, também quanto que o Estado arrecadou por conseguir atrair essas empresas. Muito na esteira do que o governo federal fez, né? O governo federal apresentou esses benefícios. Exatamente. Então, assim, o Simões demonstrou essa preocupação. E quando o Zema voltou, estava previsto que em um mês essa lista fosse divulgada, cancelaram essa divulgação. E aí o Simões deu entrevistas, até, se não me engano, à Rádio Band News, e falou, olha, eu falei aquilo quando eu era governador, agora eu não sou mais. E a gente sabe, né, conversando com gente ligada ali nos bastidores, que o Matheus Simões ficou incomodado com essa decisão, né, porque ele teve uma postura de anunciar, de mostrar que aquilo ali era inclusive uma forma de que ele está já dando as coordenadas, e ele foi desautorizado. Vamos ver como é que vai ser o governador Matheus Simões, né? Eu acho que a gente está nesse momento de transição, então talvez a gente tenha uma diferença, inclusive, nesse olhar interno, o olhar que o executivo tem para o próprio corpo técnico, né? Porque não são funcionários de governo, são funcionários de Estado. Eles estão ali trabalhando nas secretarias, independente de quem seja o governante. Igual você falou, estão ali há muitos anos, né? Passaram por vários tipos de governo, né? Eles conhecem a situação fiscal de Minas Gerais como pouquíssimos governantes de ocasião vão conhecer. Isso é uma coisa que acontece em outras secretarias também, né? Muito se diz que é um governo que manda muito, dá muitas ordens ali, quer fazer isso, e os servidores têm que se virar, né? E ouve pouco, né? Exatamente. Tem aquela, por exemplo, atualmente tem uma questão que a gente está ainda um pouco discutida, mas eu acho que até para a gente ir para o próximo bloco, que são os hospitais regionais, que ainda não foram entregues, né? Sim, nenhum dos 6 prometidos foi entregue. Exatamente. A Secretaria de Saúde corre atrás para dar seu jeito de tentar entregar isso, né? Fontes aí dizem que algumas questões são até difíceis de fazer as compras para esses hospitais, porque são coisas muito específicas e o governo quer de qualquer jeito. Então, assim, tem que fazer, vai tentar fazer e não tem muita escuta, né, do corpo técnico. Bom, essa é uma ótima deixa para a gente ir para o terceiro bloco para ouvir a Silvia Pires aqui sobre essa série de reportagens. A gente está aqui com a capa do Jornal de Domingo, mas as matérias saíram também ao longo da semana. Nossas desigualdades na saúde. Série que
começou a ser publicado aí com 4 páginas, no Caderno de Gerais, de 34 a 38. Essa série Nossas Desigualdades vai continuar sendo produzida nos próximos meses, mas com outros temas. E aí a gente vai ver como que um estado como Minas Gerais oferece dificuldades, né, para quem o governa, do ponto de vista de atenção, de universalização dos direitos básicos de acesso das pessoas, né, a educação, a cultura e a saúde foi justamente o primeiro tema. Lembrando aí que o Bruno falou dos hospitais, né, teve uma abordagem interessante, né, Silvia, dessa análise das desigualdades em saúde, que eu acho que é legal a gente falar, que é desigualdade no atendimento nas cidades, de conseguir que as pessoas tenham acesso a um profissional de saúde, um enfermeiro ou um médico. Minas Gerais, de uma forma geral, não está dentro do que determina a OCDE para poder ter uma sociedade com acesso à saúde adequado, né? Como é que foi a produção das matérias, matérias que envolveram o nosso núcleo de dados, envolveram viagens também? Fala um pouco para a gente sobre o que foi descoberto nessa apuração. Eu acho que o ponto central de todas as 3 matérias que a gente publicou é essa questão de pacientes que precisam sair das suas cidades para conseguir atendimento em outras. Seja quem vai sair da Central de Minas para ir para Itabira, ali, que é a referência da região, ou as pessoas que vão ter que viajar bem mais para poder chegar até Belo Horizonte. A gente tem a parte de oncologia, que pouquíssimas cidades em Minas Gerais tenham médicos oncologistas para fazer o atendimento, então a grande maioria tem que fazer o trajeto para vir até BH. Temos o exemplo de Ribeirão das Neves, que fica aqui no entorno de Belo Horizonte, né, na grande BH, mas que também acaba precisando mandar muitos dos seus pacientes para atendimento em BH por conta de uma escassez de equipe médica e de outros profissionais também, como enfermeiros. E a questão da viagem, a gente foi até 2 cidades da região central de Belo Horizonte, aqui da região central de Minas Gerais, para poder conversar com a população com base nos dados que a gente levantou pelo DataSUS, que diziam que essas cidades não tinham nenhum médico. Então, isso chamou atenção quando a gente começou a fazer esse levantamento e decidimos ir até lá para poder entender como é que era a realidade de uma cidade que não tinha nenhum médico para fazer atendimento. Chegando lá, na verdade, essas cidades elas têm médicos contratados pela prefeitura, 2 médicos em cada uma. A gente está falando de Santo Antônio do Rio Abaixo e também do Mato Dentro, que fica aqui a mais ou menos 170 quilômetros de Belo Horizonte. Eles têm esses 2 médicos ali no posto de saúde, mas qualquer atendimento de urgência precisa ser feito fora dali. A referência principal é Itabira, que está a 90 quilômetros dessas 2 cidades, ou, em último caso, mandar para Belo Horizonte. E o que a gente viu ali conversando com a população é uma dificuldade muito grande quando o sistema se agrava. Por exemplo, agora, em período de doenças respiratórias, a gente tinha uma sobrecarga em todos os hospitais, aqui em Belo Horizonte, os hospitais de todo o estado. Então, quando essas cidades precisavam mandar alguém que precisava de internação, que precisava ficar entubado, não tinha vaga no hospital de referência. Aí teve caso de paciente que precisou ficar entubado no posto de saúde, que embora ele tenha ali uma estrutura mínima para fazer isso, não é uma estrutura que dá conta de permanecer com esse paciente durante muito tempo em atendimento ali. E a referência dele está sempre muito longe, muito distante. Eu acho que é interessante isso, né? Porque mostra como Belo Horizonte, sendo esse centro, atrai muito paciente de todos os lugares do estado, né? Não só da região, mais próximos, né? Mas também de cidades longe. Santo Antônio do Rio Abaixo é um pouco longe de Belo Horizonte, se não me engano, 3, 4 horas de viagem, né? Uhum. Enfim, acho que é um reflexo, né, da situação da saúde, não só no estado, mas no Brasil inteiro. O Brasil é um país gigantesco de dimensões continentais. Cada estado, por exemplo, muitos estados, na verdade, têm tamanhos de países, né? Uhum. E é aquela coisa, né? Se Minas Gerais
é o reflexo do Brasil, né? Também é um reflexo nas desigualdades, né? Eu gosto do exemplo de Santo Antônio do Rio Abaixo porque é uma cidade que eu já fui muito quando eu era criança, com minha família, né? Uma tia minha tem fazenda lá. É uma cidade muito pequena, uma cidade... Na época a gente brincava que tinha uma rua só, uma cidade de uma rua, tinha a igreja, tinha um campo grande ali, onde geralmente tinha eventos sertanejos, cavalgada, enfim. É a realidade de muitas cidades de Minas, né? Exatamente, e eu lembro de um episódio, quando eu era pequeno, o sítio da minha tia tinha uma cachoeirazinha pequenininha, eu acabei pegando uma infecção na cachoeira, né, e eu precisava de médico porque eu estava com uma dor de ouvido absurda e não tinha, eu fui tratar na farmácia, pegar remédio da farmácia e se virava, né, então acho que é um exemplo muito emblemático, assim, de como é uma cidade muito pequena, realmente muito pequena, menor que bairros aqui de Belo Horizonte, tem essa dificuldade, né. E mostra que é um problema perene, né, assim... O Bruno não é muito jovem, mas a gente está falando de pelo menos uma década e 2 décadas de que existe esse problema. Mas eu queria te perguntar também, Silvio, como que isso mostra uma dificuldade no estabelecimento do sistema de saúde como uma forma de pensar a saúde de um jeito preventivo, de um contato sempre perene, direto ali com a população. Porque tem como prevenir várias das urgências, né, quando a pessoa tem que sair da cidade. Mas nessa dificuldade, inclusive, de reter os profissionais na cidade, fica difícil ter um atendimento que é prolongado também, né? É um ponto que a matéria aborda, né? Várias das cidades, mesmo as maiores como a Ribeirão das Neves, tem muita dificuldade em manter os médicos lá. Até contratam, mas aí a primeira oportunidade que eles têm de sair da cidade, eles saem. Tem a questão da assistência do SUS, principalmente no interior, ela é fundamentada na medicina da família, que é basicamente uma ideia preventiva. Então, os atendimentos são aqueles acompanhamentos de diabéticos, o acompanhamento ali da própria população mesmo. E tem um caráter, de novo, principalmente no interior, de uma referência do posto de saúde como o lugar que eles procuram para absolutamente qualquer coisa. O que o Bruno comentou, por exemplo, que a referência era a farmácia, hoje é o posto de saúde. Então, se eu estou com uma dor de ouvido, se eu tive uma palpitação diferente no coração, eles procuram um posto de saúde. Nessa procura, a demanda nessas unidades vem aumentando bastante. E, às vezes, principalmente a população idosa, vai no posto de saúde só para conversar. Não tem nada de físico, não tem nada que demanda atendimento médico, mas eles vão lá para conversar. E isso, por si só, também sobrecarrega o atendimento, porque eles vão ter que passar ali por uma triagem, vão ter que passar por todo o processo para poder chegar ali no médico e o médico entender que, na verdade, não é um problema de saúde. E, em vista disso, e também de que essas unidades são referência no interior para o atendimento de urgência e emergência, porque eles não vão deixar o paciente passando mal, se vira, não é com a gente. Então, eles têm que fazer esse primeiro atendimento, atende todo mundo ali dentro dos limites. Essa atenção preventiva vai sendo deixada um pouco de lado, porque o médico não vai ter tempo para fazer acompanhamento dos pacientes que precisam ali saber como que está a pessoa que tem um problema cardíaco, ela está tomando o remédio certinho. Esse tipo de assistência vai sendo deixada de lado para poder fazer um trabalho que não é o trabalho do posto de saúde, da atenção primária. Também. E aí tem o caso, por exemplo, de Ribeirão das Neves, que tem toda a estrutura do SUS completa. Eles têm posto de saúde, eles têm clínicas de especialistas, eles têm UPA, eles têm hospital. O problema de Ribeirão das Neves já é a retenção dos médicos. Eles não, por ser uma cidade muito próxima de Belo Horizonte, e é uma cidade que tem problemas sociais muito sérios em questão de segurança, em questão do deslocamento, que não tem ali, ou você vai de carro ou você pega um ônibus que vai demorar ali um tempo. Para os médicos não é tão atrativo. É uma cidade que não tem residência médica no hospital. Então já não tem esse atrativo para pegar esses novos talentos. É uma cidade que está muito próxima de Belo Horizonte, que já é cheia de unidades para poder oferecer residência, para oferecer melhores condições, para não passar por esses problemas de segurança. Então, a cidade não consegue reter profissionais.
E isso incorre, inclusive, naquele primeiro problema das cidades menores também, porque é um profissional que acaba não conseguindo ter um contato longevo com os pacientes, né? É uma interferência na própria ideia de que tipo de serviço de saúde que o SUS é capaz de oferecer. Porque a questão da prevenção, ela é absolutamente necessária, né, Silvia? Assim, garantir que essas pessoas tenham um cuidado de saúde constante para poder não precisar sempre na urgência. E aí no interior a urgência significa viajar. E nem sempre isso é viável e às vezes não é o suficiente, inclusive, para poder lidar com casos de vida ou morte. Então, é um ponto interessante mesmo, porque essa série de matérias é muito legal, porque nesse caso específico da saúde, por exemplo, ela acaba explicando com casos concretos como que é essa estrutura do Sistema Único de Saúde do Brasil, que é muito complexa, que envolve as 3 esferas, né, federal, estadual e municipal também. Às vezes a gente fica até um pouco confuso sobre de quem seria a responsabilidade para poder garantir esse atendimento. E existe uma dimensão de financiamento aí que, inclusive, é da esfera, mexe nas esferas, inclusive, da divisão dos poderes, né? Existe a possibilidade de emendas parlamentares, existe a possibilidade de financiamento a partir do orçamento do Estado, do município. Quando você mergulha fundo nessa situação, você acaba conseguindo abordar vários temas, né, Silvia? E aí eu queria te perguntar em relação a a parte da matéria que saiu na terça-feira, que traz um número interessante. Minas tem 853 municípios e só 44%, e 44% deles têm menos que um médico a cada 1.000 habitantes. A gente está falando de um número muito baixo, levando em consideração que o que é determinado pela OCDE como ideal é pelo menos 3,5 médicos a cada 1.000 habitantes. E é estranho porque o Brasil forma muitos médicos, né? Forma milhares e milhares de médicos todos os anos, né? A forma como essa conta se foi feita na reportagem é interessante por causa disso, né? Porque se a gente pegar um cálculo macro do estado de Minas Gerais, talvez você tenha uma realidade que não é tão grave assim. Só que se você vai olhando município por município, Minas Gerais, que é totalmente repartido, né? 853 municípios, a gente vai conseguir ver melhor como que essa desigualdade é colocada dentro do mapa. Então, por mais que talvez no macro exista o número ideal, mas eles estão muito concentrados, né? Então, você vai ter várias, quase todas, quase metade, com um número muito abaixo, né, Silvia? O que eu conversei com um especialista, eu conversei com um médico para analisar esses dados da OCDE. Esse tipo de dado precisa ser analisado com muito cuidado, porque assim, não é que uma cidade, por exemplo, de 1.800 habitantes, ela precisa ter ali 5 médicos. Às vezes um daria conta da demanda. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas Ribeirão das Neves, por exemplo, tem uma média de 8 profissionais de saúde em geral, não só médicos, profissionais de saúde para cada 1.000 habitantes. Em comparativo, Beraba, que tem praticamente o mesmo número de habitantes, tem 32. Muito discrepante, né? Então, assim, a OCDE, ela define um número ideal, mas não quer dizer que Belo Horizonte precisa ter só essa média. Obviamente, grandes centros urbanos vão precisar de um número maior, porque eles concentram uma demanda maior também, mas um número de nenhum médico ou um apenas, na avaliação do especialista que a gente conversou, não é o suficiente para atender a demanda de uma população, ainda que seja uma população muito pequena. Porque você tem ali, você vai ter a demanda de urgência, você vai ter a demanda ali da prevenção da saúde. Então, todo esse cenário precisa ser avaliado com muito cuidado. Nesse caso de Ribeirão das Neves, por exemplo, é um número baixíssimo, né? A comparação com Uberlândia é interessante por isso, que significa também uma sobrecarga para Belo Horizonte, né? Porque se as pessoas precisam desse atendimento e tem a capital próxima, colada ali, é lógico que eles vão procurar em BH. Então, mesmo se a gente fizer uma análise de quantos médicos Belo Horizonte tem para a população de BH, esse número mostra, como que a Silvia falou, que
É lógico que é um parâmetro, mas ele não tem que ser aplicado assim, né, no preto e no branco, exatamente aquele número. E a gente tem hospitais grandes perto nessa região ali entre Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Eu acho que o grande exemplo é o Risoleta Neves, né? Que constantemente a gente vê notícias do Risoleta Neves em colapso, de suspender atendimento, de urgência, de ter mais gente na emergência ali do que consegue atender, né? É um bom exemplo, né? Desse... O Risoleta, só esse ano, ele já teve que suspender a entrada de pacientes novos por 3 vezes. Isso, a última vez foi em julho agora. E muito em função de que a capacidade, eles são referência ali para todo o vetor norte e as cidades vizinhas. E eles não têm capacidade, nem estrutura física para dar conta de toda essa demanda. Tem uma dimensão também de como que o próprio usuário do SUS entende a estrutura do SUS, né, Silvio? Então, a gente está falando de uma cidade como Ribeirão das Neves, que, como você falou, tem a estrutura completa do ponto de vista físico ali do SUS, mas nem sempre as pessoas procuram o serviço mais adequado para aquela necessidade que ela tem, né? E, às vezes, sobrecarrega uma unidade que deveria estar trabalhando só com urgência, ou então só com casos mais graves. É uma outra questão que está mais ligada à comunicação, né? Não especificamente em número de profissionais. Acho que é comum a gente ver, por exemplo, muitos postos de saúde em Belo Horizonte lotados em casos muito simples também, né? Acho que isso acontece muito. Então a pessoa vai para a UPA em vez de procurar primeiro o centro de saúde, né? Assim. Pois é, e a UPA lota por causa disso também, é um efeito borboleta, é um efeito cascata também, né? Assim, via de regra, casos mais leves deveriam estar ali na atenção do centro de saúde. E a UPA, ela não era para receber paciente de demanda espontânea. Ela seria um recebimento só de paciente encaminhado pelo posto de saúde, que percebeu que é uma demanda mais urgente, ou por um hospital que está precisando desafogar o seu atendimento e precisa mandar para outro lugar. Mas as pessoas, de modo geral, veem no hospital a referência de atendimento de saúde. Às vezes não conseguem ver isso. É uma ideia, né? No posto de saúde. O que acontece diferente mais no interior, que eles têm muito essa referência do posto de saúde, até porque é o único que tem. E aí tem essa referência ali para poder buscar atendimento. Então, tem essa falta de entendimento também da própria população por uma falta de comunicação do que cada instituição dentro da estrutura de saúde faz. Perfeito. Bom, eu vou convidar o nosso ouvinte, né, o nosso espectador, para poder ir lá em em.com.br/gerais, procurar essa série de matérias. São vários links por lá. Quem for nosso assinante também consegue ver as edições de domingo, segunda e terça, né, quando saíram essa parte desse especial das nossas desigualdades aqui de Minas Gerais, que fala especificamente de saúde. Qual que é a próxima? Essa é uma dúvida. É uma boa pergunta, Silvia. A Silvia. Qual é o próximo tema, né? Vai lembrar que a Silvia assina essas matérias com o Gabriel Ronan, né, que é responsável pelo núcleo de dados. Assina também com a Laiane Costa, que fez a parte multimídia. Então você também vê um segmento dessas matérias no nosso Instagram, no canal do YouTube do Portal UAI, onde você também acompanha esse nosso podcast, e pelo Leandro Cury, que é o nosso repórter fotográfico. Mas a Silvia vai tocar as próximas matérias dessa série também. Pode dar um spoiler, um teaser aí pra gente do que vem por aí, ou pelo menos dos temas que vão ser discutidos? A ideia é, como o Bruno já tinha comentado, essa questão de espelhar, como Minas Gerais espelha o país em muitos aspectos, a gente vai avaliar essas desigualdades que, como o próprio nome diz, são nossas, não só mineiras, mas brasileiras. A gente vai falar de educação, de mobilidade, de saneamento básico, mas é acompanhar no jornal. Perfeito. Bom, Silvio, eu queria agradecer de novo a sua participação, e aí quem quiser acompanhar a série vai poder ver a Silvia aqui de novo no programa para poder falar dos próximos capítulos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bruno, obrigado mais uma vez pela participação. Nas próximas edições, o Bruno vai ter detalhes do evento do Zema em SP. Exatamente, o lançamento da pré-candidatura do governador à presidência, né? Vamos estar lá cobrindo. Muito obrigado, Bernardo, pelo convite, Silvia, pela participação. Até a próxima. Bom, eu agradeço você que nos acompanhou até aqui.
todas as edições, mais de 30 edições do Política em Pauta, estão disponíveis aqui no canal do YouTube do Portal AI, assim como os outros podcasts e a programação aqui da casa, tanto do Estado de Minas como da TV Alterosa. Você também nos acompanha no seu tocador de podcasts favoritos. Na sexta-feira que vem a gente está de volta.